Henker que vive duas vezes, capítulo 582. Pai e filho, 7. Você deve atender aos desejos de sua mãe, criança. Perséfone conseguia se lembrar vagamente das palavras que sua mãe, Deméter, havia dito a ela quando ela era jovem. Embora sempre tivesse ficado presa dentro de uma câmara de vidro e quase inconsciente, Deméter sempre murmurava as mesmas palavras para ela. Ouça minha tristeza. Atenda aos meus desejos. Ajude a devolver o pai afetuoso que meus miseráveis irmãos tiraram de mim. Como você foi criado a partir do talento e dos fatores de seres poderosos, você será capaz de realizar meus desejos. Você deve. Você é a única chance para nossa família arruinada. Então, por favor. Perséfone não entendia as palavras de sua mãe biológica. Mas às vezes, sempre que estava acordada, ela perguntava à mãe: Mãe, você está sempre me pedindo para devolver seus preciosos pais para você, mas por que não tenho pais? Assim, derramando morte sobre seus inimigos e lutando por seus aliados, os gigantes fantasmas derrotam tudo em seu caminho, seguindo as palavras de seu lema. Os gigantes recuperaram a coragem após o aparecimento dos subordinados de Yon-Wu e rapidamente começaram a contra-atacar, com contribuições notáveis dos 8 grandes gigantes, especialmente Efialtes, Plítios e Mimas. Alcionel, a quem se dizia que a Mãe Terra favorecia, destruiu muitos dos soldados de Plutão enquanto avançava. Levante-se, de novo, no entanto, ao comando de Bu, as sombras vacilaram e os membros destruídos do Dis Pluto se levantaram novamente, atacando os gigantes por trás. Enquanto Yon-Wu estivesse seguro, Dis Pluto seria invencível. Não importa quantas vezes eles foram destruídos, o suprimento quase infinito de poder mágico e poder sagrado de Yon-Wu após engolir o verdadeiro corpo de Cronos significava que eles nunca desapareciam. Claro, esta foi uma situação extremamente frustrante para os gigantes. Seus insetos. Como pode não haver fim para você? Alcionel gritou para o céu. Foi horrível não saber onde Vigrid emergiria do vazio. E os soldados de Plutão que retornaram da morte repetidamente foram igualmente horríveis. Era difícil acreditar que este era o território sagrado sobre o qual o Olimpo tinha tanto orgulho de ter autoridade absoluta. O que foi ainda mais assustador foi que cada vez que os soldados de Plutão retornavam, suas armaduras e armas ficavam mais escuras e suas auras mudavam. Se antes eles tinham as auras dos guerreiros da morte que protegiam o Tártaro, suas auras agora eram mais violentas, como uma praga que enviaria todos os seres vivos para o abismo da morte. Havia um ar estranho ao redor deles que fazia seus oponentes sentirem medo e horror. Alcionel sabia de onde vinha essa energia, já que era um poder que os gigantes estavam usando momentos antes. Pensar que ele seria capaz de trazer à tona o poder sagrado de Cronos em tão pouco tempo. O poder sagrado de Cronos era o poder misterioso que restaurou as divindades dos titãs e gigantes, permitindo-lhes tomar o Olimpo. Era verdade que a Mãe Terra tinha sido um grande fator. Mas foi o poder sagrado de Cronos que tornou tudo possível. Mas agora Plutão estava usando os poderes que tornaram os titãs e gigantes invencíveis. Os gigantes não puderam evitar recuar de medo. Sua autoridade absoluta foi tirada deles. É claro que Aliconos e os outros gigantes ainda tinham muito do poder sagrado de Cronos. Mas agora não podia mais ser reabastecido. Além disso, havia limites para quanto do poder sagrado eles poderiam usar devido à sua incompatibilidade. Desde o início, eles só conseguiram acessar a força de Cronos graças aos poderes da Mãe Terra. No entanto, Plutão era diferente. Eles tinham uma quantidade quase infinita do poder sagrado de Cronos e não estavam limitados quando se tratava de usá-lo porque vinha da fonte da morte. À medida que repetiam a morte várias vezes e se aproximavam da primavera da morte, eles se tornavam mais familiarizados com o poder sagrado de Cronos. Era óbvio quem estaria em vantagem quanto mais a batalha durasse. Além disso, Pluto não era a única carta que Yon-Wu possuía. Os descendentes dos gigantes que aterrorizaram os seres divinos rugiram por todo o campo de batalha e, no céu, a rainha do verão e Calatos emitiram sopro, dificultando a movimentação em meio ao calor. O templo do rei do submundo está sob ameaça da força esmagadora das forças hostis. A zona leste foi ocupada por um espírito celestial, Rebeca. A zona oeste caiu nas mãos dos gigantes fantasmas. A zona sul foi exposta a dragão de ossos, Ismenius, e dragão demoníaco do caos, Calatos. A zona norte está perto da destruição devido ao Senhor da Morte, Shannon, e Senhor da Morte, Anyeong. A reconstrução é urgentemente necessária. O templo do rei do submundo está em perigo. O templo do rei do submundo está em perigo. É necessária uma defesa mais forte. O templo do rei do submundo está sendo assumido pelo jogador. Alcionel cerrou os dentes com as mensagens sombrias. Só havia uma palavra em sua mente: ruína. Ele era um dos filhos da Mãe Terra e tentou recuperar o Olimpo no passado. Mas ele e os outros não conseguiram derrotar Zeus e foram presos no Tártaro. Isso não pode acontecer de novo. Alcionel agarrou a alabarda em sua mão. Ele não queria voltar a um período de tristeza e submissão novamente. Como? Percebendo que não havia caminho para a vitória, ele olhou em volta e focou seu olhar na pedra gigante que parecia um pilar no centro do templo. Era um altar usado para se conectar ao Olimpo no mundo celestial em casos de emergência. Devo recuar para o Olimpo e reorganizar nossas linhas de batalha. Alcionel começou a correr em direção ao altar assim que o pensamento se formou em sua mente. Sim, posso simplesmente ficar no Olimpo,
longe deste maldito Tártaro. Yon-Woo e seus subordinados só eram poderosos no Tártaro. Yon-Woo não estava qualificado para entrar no mundo celestial no 98 andares, e seria inútil para ele ir até lá. Na verdade, desde que os gigantes perderam o cadáver de Cronos, o Tártaro não era mais tão importante. Embora não fossem capazes de capturar Poseidon e os outros, o risco de uma rebelião não importava se eles bloqueassem o único caminho para o Olimpo. Para chegar ao 98 andares, Yon-Woo teria que passar primeiro por Alforone no 77º andar. Alcionel não achava que Yon-Woo seria capaz de derrotar Alforone, mesmo que tivesse as lendas de Cronos. Se Alforone pudesse ser derrotado tão facilmente, os seres do mundo celestial já teriam descido aos andares inferiores da torre. Alcionel decidiu recuar primeiro e reorganizar suas forças. Eles poderiam continuar a guerra mais tarde. Ele não sabia que tipo de punição receberia por não cumprir as ordens da Mãe Terra, mas era importante sair primeiro. O que você é? Mas já havia alguém no altar. A princípio, ele pensou que fosse um camarada que tivesse chegado à mesma conclusão, mas percebeu que se tratava de uma enorme criatura morta-viva com vestes esfarrapadas. A criatura tinha um estranho orbe de cristal nas mãos e fogo ardia nas órbitas dos olhos. Foi o Arquilish, Bu, Faust. Normalmente, Alcionel teria apenas enxotado o ser, mas descobriu que não conseguia nem se aproximar da criatura. O ser era claramente mais forte que os mortos-vivos comuns e, na verdade, chamá-lo de morto-vivo parecia insuficiente, e foi por isso que ele perguntou o que era. A sombra que oscilava ao redor de Bu fez seu sangue gelar. Era uma energia estranha que parecia negar as leis do mundo. Agora que Bu, Faust tinha o título pálido, ele era um transcendente com autoridade divina. Era difícil dizer se ele era um deus ou um demônio, mas era claramente um ser divino. No entanto, a aura dos transcendentes que governavam as leis não estava lá, como se ele não estivesse transcendendo as leis, mas as rejeitando completamente. Assim como um deus do outro mundo. Os olhos de Alcionel se arregalaram. Só então leu a energia que girava em torno do ser. Leis do outro mundo, também conhecidas como desordem ou caos. Era igual aos poderes das criaturas que se autodenominavam antigos governantes. Não, com tanta força, ele é quase um deus exterior. Porém, Bu, Fausto falou, interrompendo os pensamentos de Alcionel. Eu desprezo tolos como você, com olhos ignorantes, que não reconhecem seu verdadeiro mestre. Chocalho, chocalho. O som de ossos batendo uns contra os outros ecoou enquanto suas mandíbulas subiam e desciam. Alcionel sentiu arrepios percorrerem suas costas. Ele veio pessoalmente. Mas vocês, tolos idiotas, não se curvaram diante dele. Bu, Fausto estreitou os olhos em insatisfação. De que bobagem você está falando? Alcionel gritou para repelir seu medo. Esse é seu crime. Bu, Fausto ergueu o orbe em sua mão no ar como se não quisesse ouvir Alcionel. Alcionel avançou. Ele não sabia o que Bu, Fausto estava fazendo, mas sabia que não poderia deixar a criatura ter sucesso. No entanto, foi um mau julgamento da parte dele. Bu, Faust era um líder entre os subordinados de Yon-Woo, e seu conhecimento mágico era mais profundo do que o da maioria dos seres divinos e deuses de outros mundos, já que ele estudou a Tábua de Esmeralda em suas vidas passadas e atuais. Ele era um mestre das leis da ordem e do caos. E foi por isso que Alcionel sentiu nele a energia dos deuses do outro mundo. No entanto, os poderes de Bu, Fausto não estavam dentro da ordem ou do caos. Essas eram apenas categorias que os seres divinos da torre e os deuses do outro mundo criaram por conveniência. A verdadeira essência do poder existia antes mesmo disso. A escuridão. Bu, Faust estava confiante de que nenhum desafiante na longa história da torre que perseguiu a escuridão jamais esteve mais perto da escuridão do que ele. O mestre a quem serviu foi o sucessor das trevas e um verdadeiro herdeiro, tendo o apóstolo do Rei Negro como seu pai. Aqueles que desafiaram suas palavras eram lixo que precisava ser varrido. O orbe de cristal em sua mão estava escuro e emitia uma luz ofuscante ao mesmo tempo. Era feito dos egos dos seres divinos que Yon-Woo absorveu, como o Crawling Chaos e o Typhon, que ele tirou do demonismo. Os egos e vestígios brilharam espetacularmente e se transformaram em uma névoa espessa composta pela mente do demonismo dispersa no ar. SSSSS. N não, ele cercou Alcionel e começou a penetrar em sua pele. Quando ele percebeu que essa névoa estava ligada ao vazio e à escuridão, uma maldição que levava a alma, já era tarde demais. Depois que ele se transformou em pó sem sequer resistir, Bu, Faust começou a eliminar os outros gigantes que estavam se comportando rudemente com seu mestre. Chocalho, chocalho, cada passo fazia os sons de suas mandíbulas ressoarem. O centro do Tártaro, o templo do rei do submundo, foi recuperado. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 150.000 karma. Você adquiriu 200.000 karma adicionais. Você foi recompensado. A propriedade do estágio oculto do 60º andar, Tártaro, está sendo transferida de Perséfone para o jogador. Aviso: o ambiente do palco é muito infernal. Nenhum ser vivo pode residir aqui. Estabeleça mais templos. Construa um grande templo no centro e reforce a força do território sagrado. Muitos seres estão atualmente invadindo seu território sagrado. Ei pessoal, antes de vocês irem,
Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.